Eu amo formas geométricas. Que é coisas mais simples, né, que a gente vê no nosso dia a dia. Pronto. Aí eu vou agora para o segundo exemplo, debaixo do parágrafo onde tem aquela meninazinha, a menina que está com a xuxinha verde, certo? Aí tem um parágrafo, aí eu fiz o primeiro exemplo, eu vou fazer o segundo agora, tá bom? Vamos embora. Tem assim, ó. Segundo exemplo. 4 mais 6. Isso é aonde mesmo, professora? Página 72 do livro. A gente está na metade da página, onde tem, olha, aqui, ó, tem a menina, aqui, não tem a menina com o cabelo amarrado? Aí debaixo dela tem um parágrafo, aí eu estou no segundo exemplo, onde tem 4 mais 6 ao quadrado. Localizou? Certo. Certo? Pronto, e agora eu vou continuar, tá certo? Aí vejam bem. Sim, 4 mais 6 ao quadrado. Não sei se vocês lembram, a semana passada a gente aprendeu a ler as potências, né? Eu disse, quando o expoente for 2, a gente fala ao quadrado, não foi isso? Quando o expoente for 3, a gente fala ao cubo. Agora, quando o expoente não for nem 2, nem 3, aí a gente não tem nomes especiais, como cubo e quadrado. A gente tem outros tipos de nomes, né? Então, aqui, ó, essa expressão numérica é bem pequenininha, só tem 2 números dentro do parênteses, certo? Que é 4 mais 6. Então, a gente soma logo eles que estão dentro do parênteses e, por último, é que resolve a potência. Então, sempre que houver uma expressão numérica que tiver dentro do parênteses, a gente resolve logo ele, tá certo? Tá dentro do parênteses aqui, ó. Eu vou puxar uma setinha, mas aí o livro faz do lado, tá bom? Ele faz do lado, mas é a mesma coisa. 4 mais 6 dá 10. A gente começa a estudar sólidos geométricos no terceiro capítulo, na página 84. Inclusive eu tinha pegado até uns sólidos aqui, ó, aqui uma pirâmide. Não sei se está dando para ver, ó. Mas hoje não vai dar tempo, certo? Estava tendo problema na internet, ou o cubo, a gente vai ver na próxima aula. Certo? Porque essa aula aqui tem mais conta, né? A gente se concentrar, mas na outra vai ser mais leve. Pronto, então vamos lá. Quando a gente somou 4 mais 6 deu 10, aí não pode esquecer de repetir o quadrado, que é o 1 no 2, ficou lá em cima, sabe, gente? O 10 ao quadrado, ó. Então, aqui a gente caiu na operação de potenciação, 10 ao quadrado. Então, vamos resolver 10 ao quadrado? A gente viu a semana passada, potências de 10, ó. Quando está ao quadrado, significa que eu vou repetir o 10 duas vezes. Vai ficar 10 vezes 10. E aí no livro ele já colocou direto, ó, 10 vezes 10. Ah, não sei se vocês lembram. Quando a gente tem potências de 10, o resultado vai ser a quantidade de zeros que for o expoente. Se o expoente é 2, então o resultado vai ser 100. A gente fez até uma atividade de classe na aula anterior. Certo? Então, estão vendo aí no quadro? Ó. 10 ao quadrado, se a potência de 10, ou seja, se a base for 10, aí não precisa a gente armar a conta e ficar multiplicando 10 vezes 10. Você põe apenas 2 zeros, porque o expoente é 2. Se o expoente fosse 3, colocaria 3 zeros. Certo? É bom que a gente vai sempre revisando. Se o expoente fosse 4, colocaria 4 zeros. Então, o resultado aí dá 100. Dúvida nessa? Somei o que... Ok, né? Somei o que está dentro do parênteses, repeti o quadrado que estava fora do parênteses e depois resolvi a potência, que é uma operação nova para a gente, né? Aí agora, ele diz assim, ó. Aí tem mais 2 exemplos do lado, mas é a mesma ideia. Eu vou agora resolver os exemplos relacionados a outro tópico. Esse tópico aqui, a gente falou que quando existe parênteses. Agora eu vou explicar quando não
existir parênteses, como é que a gente resolve, tá bom? Lembrando que nas situações que vimos lá em cima, nas das cédulas de 10 e de 5 reais, a gente tinha dois casos, o de Fernanda, que precisava colocar parênteses na expressão numérica, e a de Selma, que não coloca parênteses. Aí vocês vão pegar exercícios que tem as duas formas, uns que tem parênteses e outros que não tem, tá bom? Então, toda vez que tiver parênteses, você prioriza o que está no parênteses e resolve. Agora a gente vai resolver, ó, nas expressões sem parênteses, só com adição ou só com multiplicação, agrupamos como quisermos, pois essas operações possuem a propriedade associativa. Pronto, então eu vou fazer dois exemplos quando não houver parênteses. E é bem simples, olha. Vou escrever aqui no quadro para vocês verem. Ele coloca aí o primeiro pontinho, ó, 4 mais 5 mais 10. 4, acompanha, mais 5 mais 10. Olha só, aqui não tem parênteses. Então, a gente resolve na ordem em que aparece, né? Eu posso resolver aqui, ó, 4 mais 5 vai dar 9, e 9 mais 10 vai dar 19. Já resolvi minha expressão numérica, só tinha adição aqui. Aí ele diz, por outro lado, você também pode resolver os dois últimos termos e repetir o primeiro. Aqui a gente resolveu os dois primeiros termos, 4 mais 5. Aí eu vou repetir a mesma expressão, 4 mais 5 mais 10. E a gente vai resolver os dois últimos termos, que é 5 mais 10. Eu vou repetir o 4, 5 mais 10 vai dar 15. E 15 mais 4 dá 19. Pronto, então aqui a gente vê o seguinte, que quando não houver parênteses, a gente resolve na ordem que aparecem as operações. Primeiro resolvemos 4 mais 5, que deu 9, e repetiu 10. Você poderia ter resolvido de uma vez só, tá certo? Poderia ter resolvido 4 mais 5, 9 mais 10, 19. Não é obrigatório fazer aos poucos, não. Só se tiver muitos sinais, como parênteses e outros que a gente vai ver já já. Pronto, aí agora a gente vai para aqui, ó. A gente já está passando da metade dessa página. Na página 72 ele diz assim, ó. Nas demais expressões sem parênteses, efetuamos as operações nesta ordem, na ordem que eu falei ainda agora, né? Na outra aula anterior. Quando não houver parênteses, gente, primeiro a gente vai resolver a potenciação, que foi aquela operação que vimos na semana passada. Segundo, a gente vai resolver multiplicação e divisão. Aí vocês já vão estudando essa ordem aí e fixando, porque a gente vai precisar lembrar dessa ordem, né? Mas não é difícil. Em terceiro lugar, a gente vai resolver adição e subtração. Então, vamos lá, ó. Vamos ver alguns exemplos. Pronto, ó. Só tem mais uns 4 exemplos a gente encerra. Então, vamos lá. Ele tem aí, ó, esse exemplo aqui, ó. Acompanhe direito no exemplo para não se perder, porque quando vocês for fazer as tarefas, os exercícios, né? 4 mais 2 vezes 5. Eu estou colocando até um dos exemplos simples, ó. Esse primeiro pontinho que tem aí, ó, deixa eu colocar aqui que fica melhor para vocês verem. Olha, esse exemplo aqui, 4 mais 2 vezes 5. Então, o que é que ele diz? Assim, nesse caso, a gente tem uma expressão numérica que não tem parênteses, tá certo? Então, quando não houver parênteses, seguimos essa regra aqui. Primeiro, resolve a potência. Aí eu pergunto a vocês, tem potência nesse exemplo? 4 mais 2 vezes 5, tem potenciação? Tem potenciação, gente? Sim ou não? Sim. Não. Ó, não tem potenciação, só tem uma adição, que é 4 mais 2, e uma multiplicação, que é vezes 5. Se não tem potenciação, a gente vai e pula para a segunda ordem, que é o quê? Resolva a multiplicação e divisão.
Então, se aqui tem uma multiplicação, ela é mais forte do que a adição. Então, a gente não pode resolver 4 mais 2. Se resolver a adição primeiro, vai ficar errado quando for um caso desse, que não houver parentes. Então, aqui eu vou repetir 4 mais, e 2 vezes 5 eu vou resolver. Qual é o dobro de 5? Vai ser 10. Certo? Então, aqui, ó, 4 mais 10 vai dar 14. Então, toda vez que eu tiver uma expressão numérica que ela não tiver parentes, primeiro eu resolvo potenciação, mas não tinha potenciação. Aí eu vou pulo para a próxima ordem. A segunda ordem aqui, resolvo a multiplicação e divisão. Aí, como tem multiplicação, a gente resolveu. 2 vezes 5, 10. Resolvemos a multiplicação, 10. E somamos com 4, aí deu 14. A gente já tem um resultado da nossa expressão numérica. Se você fosse resolver 4 mais 2, daria errado, porque a ordem, ele diz que a adição é por último, é em terceiro lugar que a gente deve resolver, tá bom? E não antes. Primeiro resolve a multiplicação, vem antes do que a adição. Tem aqui, ó, na ordem das operações. Pronto, aí eu vou explicar mais 2 exemplos, ou 3. Deixa eu terminar. Pronto, aí o próximo tem assim, ó, 20 dividido por 5 vezes 2. Deixa eu olhar se estão conseguindo ver. Deixa eu chamar um pouquinho aqui. Ó, esse exemplo que está aí no quadro, certo? Aí no quadro, na tela de vocês. 20 dividido por 5 vezes 2. Vejam bem, temos duas operações matemáticas onde elas têm a mesma prioridade. Então, você resolve na ordem que aparece, certo? Bom, se tivesse parênteses, resolveria o que tiver dentro do parênteses. Mas como não tem, eu posso resolver logo 20 dividido por 5. Vamos ver quem está afiado na tabuada de 5. Quanto é 20 dividido por 5, gente? 4. Muito bem. Ok, vamos ver. Vai ser 4. Porque, ó, se eu multiplicar 4 vezes 5, vai dar 20, certo? Então, se você fizer a divisão 20 dividido por 5, vai ser 4. Ok? 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Então, a divisão de 20 por 5 deu 4. Agora, eu vou repetir lá, ó. Sempre que for fazer a expressão numérica, não faça tudo de uma vez, não. Faça passo a passo. Porque, senão, pode dar problema nos resultados. Então, aqui, 20 dividido por 5, eu coloquei o resultado, e até uma chavezinha, ou uma setazinha, botei o resultado 4, e multipliquei por 2. Agora, vamos multiplicar 4 vezes 2 vai dar 8. Então, 8 é o nosso resultado da expressão numérica. Tá certo? Pronto. Então, o que é que vimos até agora? Vimos uma situação. A gente viu duas situações das duas meninas, onde elas tinham notas em dinheiro e representamos duas expressões numéricas, ou seja, por números, onde tem operações matemáticas e uma igualdade. Depois vimos que quando a gente tem parênteses, numa expressão numérica, a gente resolve primeiro o que está no parênteses. Quando não tiver parênteses, a gente resolve na ordem das operações matemáticas. Ou seja, primeiro efetuamos as potências, depois multiplicação e divisão e, por último, adição e subtração. Aí, agora, finalizando essa página 72, a gente tem o seguinte, ó. A gente tem 3 símbolos, a gente tem aqui, ó, esses símbolos que aparecem tanto na calculadora, no teclado da calculadora, do celular de vocês, como no teclado do computador, certo? A gente usa esses símbolos aqui. Ó, o parênteses você já conhece, usa até em português. O parênteses, depois no colchete, esse símbolo aqui, ó. E por último tem as chaves, certo? As chaves, esse símbolo, que não é o Chaves lá do SBT, viu? Então,
toda vez que vocês tiverem Não esse... é a chave que a gente abre a porta, é a chave desenhada. Na matemática. Professora, Oi, diga. Chaves parou de passar no SBT. Eu vi, né? Por isso que eu me lembrei agora. Foi. Eu me lembrei, que pena, né? Que era muito tempo. Passou para minha infância e outras infâncias das outras pessoas. Aí é uma pena ele ter saído, né? Os problemas, não sei, os problemas lá pessoais da empresa. Mas, enfim, a gente pode assistir ele no YouTube, né? Ou em outro canto. É muito engraçado. É, só que tiraram também na Netflix e do Prime. E foram, foi? Tá certo. Pronto. Então, eu acho que vocês não vão esquecer esse símbolo por conta de chaves também, ó. Então, gente, quando você tiver uma expressão numérica que tiver esses três símbolos, parênteses, colchetes, chaves, primeiro resolve o que está no parênteses. Segundo, o que está dentro do colchete. Aqui, ó. Em terceiro lugar, resolve o que está dentro das chaves. Tá certo? Então, não esquecer nunca essas regrinhas para expressões numéricas, porque geralmente tem muita gente que acha assim um pouquinho difícil, mas se você seguir as regras, não fica tão difícil, tá bom? Então, eu vou fazer um exemplo onde aparecem esses três símbolos, que é esse exemplo que tem aí no livro. Apareceu esses símbolos, você já sabe a ordem de prioridade. Primeiro no que tem no parênteses, segundo que tem no colchete, terceiro em chave, dependendo da chave. Então, eu vou escrever aqui, ó, esse primeiro exemplo que tem aí, ó. 20, vou escrever, já já eu resolvo, viu? Só espera um minuto. Vou escrever aqui uma conta. 20 menos 6 mais 4 mais 1 vezes 2 mais 1. Fecha chaves. Eu tinha esquecido 1. Mais 1 vezes 3. Pronto. Olha, ficou um pouquinho grande, né? A expressão. Mas observem que não é tão difícil, tá certo? Quando a gente for resolver. À primeira vista, a primeira impressão é que parece ser difícil. Mas a gente seguindo as regras direitinho vai dar certo. Tá bom? Então, esse primeiro exemplo que tem aí no livro, já no finalzinho da página, a gente vai resolver o primeiro que está dentro do parênteses. Oi, é Sofia? Olha, eu vou continuar, certo? A primeira resolução que a gente vai fazer aqui é o que está dentro do parênteses. Aí vocês observam, tudo que não tiver no parênteses, eu vou repetir, tá bom? Então, a regra é essa. Quando eu for resolver uma expressão numérica... Repete de novo. Oi? Repete de novo, eu não entendi. Certo. Até agora eu não resolvi, não, certo? Eu só escrevi a expressão numérica. Só fui escrever ela inteira. Ela todinha, essa que está aí no livro de vocês. Já no finalzinho da página 72. Então, quando você pega uma expressão numérica, você não deve pensar que seja difícil. Você vai seguir a regrinha, que é resolver primeiro o que está dentro do parênteses. O restante eu vou repetir tudo, tá certo, gente? Então, eu vou sair repetindo. Vejam bem, vamos fazer devagar. Abre chave, repete o 20, menos. Abre colchete, repete o número 6, mais. Agora apareceu o parênteses. Aí eu coloquei uma setinha ali, ó. Apareceu um parênteses. E o parênteses, o que é que tem dentro do parênteses? 4 mais 1. Não importa qual a operação que tiver dentro do parênteses. Ele apareceu, você resolve o que está no parênteses e depois não coloca mais o parênteses. Então, 4 mais 1 dá 5. Veja que tudo que está antes e depois do parênteses eu estou repetindo, tá bom? Eu não estou mexendo em nada, só no que está no parênteses. Eu vou repetir, vezes 2 mais 1, fecha chaves, vezes 3. Pronto, na primeira linha, a única coisa que eu resolvi foi a operação de adição. 4 mais 1 que deu 5. Pode acompanhar aí no livro que está do mesmo jeitinho. A gente não fez nada fora isso. Apenas resolveu 4 mais 1 que dá 5. O resto a gente repetiu. Na próxima linha,
a gente vai seguir a regra que diz que depois do parênteses a gente resolve o que está dentro do colchete. Então, vamos resolver o que está dentro do colchete? Eu vou repetir tudo que está fora do colchete. Deixa eu ver se eu não esqueci de colocar o colchete aqui. Vezes 2, tem um colchete aqui. Um colchete aqui que eu acrescentei, eu esqueci de escrever a letra. Pronto. Então, tudo que tiver dentro do colchete eu vou resolver. O que tiver fora eu repito, tá certo? Então, sempre vai ser assim. Repete o que não está na regra e o que está dentro da regra você resolve. Então, eu vou repetir. 20 menos. Abre colchete. Pronto. Aí, o que está dentro do colchete são duas operações matemáticas. Eu tenho uma multiplicação e eu tenho uma adição. Quem é que tem mais prioridade? A adição ou a multiplicação? De acordo com as regras aqui das expressões numéricas. A multiplicação, certo? Então, eu vou repetir 6. Cuidado aqui nessa parte, viu? 6 mais o 5 vezes 2, eu vou resolver, que é uma multiplicação que vai dar 10. Se eu fizesse 6 mais 5, ia dar errado. Ia dar 11. Mas ia dar errado por quê? Eu tenho duas operações matemáticas onde a multiplicação ela tem prioridade. Ela é mais forte de acordo com a regra das expressões numéricas. Tá bom? Então, continuando, né? Resolvi o que estava dentro do colchete, mas ainda falta mais uma etapa. Aí eu vou repetir o restante. Mais 1, fecha a chave, vezes 3, igual a... Eu vou continuar aqui, ó. 20. Deixa eu ver se vai dar para ver agora. Aqui vou botar assim para vocês verem. Pronto, aqui já dá melhor para vocês verem. 20 menos. O que está dentro do colchete é 6 mais 10. Certo? É só a gente somar. 6 mais 10 dentro do colchete vai dar 16. 6 mais 10 é 16. Então, eu resolvo o que está... eu repito o que está fora do... Eu repito o que está fora do colchete. Que é mais 1, fecha a chave, vezes 3. Certo? Aí, agora, o que é que resta agora? O que é que me resta? Resolver o que está dentro das chaves, que é o terceiro lugar, que ele diz. Resolva, em terceiro lugar, o que tiver, as operações que tiver dentro das chaves. Então, a gente tem mais uma linha a fazer. Eu vou apagar aqui em cima, para a gente fazer essa última linha, viu? Acompanhando direitinho. Ó, nessa última linha tem assim, 20 tirando 16. Se eu tenho 20 tiro 16, vai dar 4, né? E 4 mais 1 vai dar 5. Então, tudo que estava dentro das chaves, o resultado eu posso fazer de uma vez, porque tem adição e subtração aqui. 20 tirando 16 dá 4, mais 1 vai dar 5. Então, eu vou botar 5, que seria abaixo desse aqui, mas não dá para escrever mais, ó, abaixo dessa aqui, é da parte do quadro, vai dar 5 vezes 3, que é o último número aqui. 5 vezes 3. E o resultado vai dar 15. Pronto. Encontramos o valor numérico da expressão. Quando a gente encontra esse valor, a gente chama de valor da expressão. Professora, Oi, pode falar. a câmera tá meio coisada, aí eu não tô vendo muita coisa, não. Tá vendo? Não, peraí. Agora tá bom. Agora melhorou. Bota a câmera mais pra cima, por favor. Aê! Pronto. Aê! Melhorou direitinho, não foi? Ó, aqui nessa linha, Ícaro, e o pessoal também, ó. Nessa linha que tava as chaves, que eu tava explicando agora, eu fiz 20 menos 16 deu 4. Quando eu somei com 1, deu 5. Eu escrevi lá em cima, ó, que aqui não dava, certo? Que tem já o finalzinho do quadro. Aí deu 5, aí eu multipliquei por 3. 5 vezes 3 deu 15. Pronto, aí encontramos o resultado. Aí você vê, ó, apesar de ser uma expressão numérica com mais operações, mas ela não é difícil, porque se você seguir a regra direitinho, você consegue desenvolver. A regra diz que primeiro resolva o que está dentro do parênteses. A gente fez isso, né?
Lá no início a gente resolveu 4 mais 1, que deu 5, que estava dentro do parênteses. Depois resolvemos que estava dentro do colcheete. Ou seja, que já foi essa linha que dá para pegar aqui. Que tá aqui. 5 vezes 2 deu 10. E o resto vai repetindo. Não se preocupe com o restante que não está na regra, você vai repetindo. E 6 mais 10 deu 16. Aí, por último, resolve todas as operações que estão dentro das chaves. 20 menos 16 deu 4. 4 mais 25. Aí eu coloquei lá em cima, né? O 5. O 5 vezes 3 deu 15. Aí encontramos o valor. Então, o que é que a gente resume na aula de hoje? Que quando tiver os símbolos parênteses, colchete e chaves, resolvemos nesta ordem. Primeiro o que está no parênteses, depois o que está nas chaves. Desculpa, depois o que está no colchete e por último o que está nas chaves. Quando não tiver esses símbolos, né, a gente resolve o que está primeiro a potenciação, depois multiplicação, divisão e por último adição e subtração. Certo? Vejam se tem dúvida nessa expressão. Eu talvez não dê tempo de fazer a próxima. Eu tenho dúvida nessa expressão. Tem? Aham. Aonde? Do começo ao final. Ok, olha. Em vez de eu escrever aqui 5 vezes 3 vezes 15, eu escrevi a expressão que está aí no livro. Do mesmo jeito, certo? Vamos imaginar que aqui seja a expressão. Aí vocês consideram essa parte de cima, não estou colocando a mão, tá bom, Sofia? Aí nessa linha aqui, ó, Sofia, nessa linha aqui, eu comecei a resolver o que estava dentro do parênteses. Aí se você ver aí no livro, ele tem assim, abre chave, 20 menos, abre colchete, 6 mais. Aí tem dentro do parênteses 4 mais 1. Aí é justamente esse símbolo aqui que apareceu aqui, ó, no quadro. 4 mais 1 deu 5. Então, eu só resolvi o que estava dentro do parênteses da pergunta, na pergunta da expressão numérica. Aí foi esse 5. O restante, tanto para trás da expressão como para frente, eu só fiz repetir. Eu não fiz nenhuma operação. Ó, vezes 2, fecha colchete, mais 1, fecha chave, vezes 3. E botei o sinal de igualdade. Quer dizer, na primeira linha de resolução, eu só resolvi o que estava dentro do parênteses. Aí, na segunda linha, eu fui repetindo 20 menos. Aí a regra diz o seguinte, resolva o que tiver dentro do colchete, em segundo lugar. Então, dentro do colchete, eu tenho uma adição, que é 6 mais 5, ó, 6 mais 5 é uma adição, e tem uma multiplicação. Mas aqui, ó, quem é mais forte, a adição ou a multiplicação? Aqui no livro diz, ó, que resolvemos primeiro a multiplicação, certo? Então, aqui 5 vezes 2 vai dar 10. Eu não posso resolver 6 mais 5, porque a prioridade aqui é a multiplicação. 5 vezes 2 deu 10. Aí eu repeti o 6, já que eu não posso somar agora, só na próxima etapa, na linha. Tá certo? Aí eu repeti mais um, tudo, você vai repetindo tudo, vai repetindo, repetindo. Pronto, aí depois que repete, na outra linha, você observa o quê? Que ainda tem o que resolver dentro do colchete, né? Porque dentro do colchete, a gente ainda tem uma operação de adição para resolver. Então, aqui na terceira linha, eu repeti os 20, aí eu resolvi repetir esse menos, ó, ao que está dentro do colchete. Nossa última operação dentro do colchete é 6 mais 10, que dá 16, aí está aqui, 16. Mais 1, que é a chave, vezes 3. Eu vou repetindo tudo. Você fixa, não mexe e resolve só o que está na prioridade, né? Professora, faltam 6 minutos. Certo, certo. Eu não vou explicar mais nenhum exemplo, não. Vou só tirar dúvida desse, tá certo? Uhum. Aí, 6 mais 10 é 16. Aí eu repeti mais 1 vezes 3.
Aí aqui, na última linha que vocês estão vendo aqui, ó, que eu estou falando agora com lápis, estou apontando com lápis, tem operações que está dentro das chaves. Ó, sim, obrigada, viu, Sofia, por me avisar. Ok. Aí, o que tem dentro das chaves é a operação 20 menos 16. Aí eu já fiz direto, ó. Tem um 20 por 16, dá 4. Dá 4. Aí você já pode somar com 1. 4 mais 1 dá 5. Aí eu pus lá em cima, ó. Era para ter colocado aqui embaixo, mas não tinha mais espaço, eu coloquei lá em cima o restinho. Mas aí no livro ele bota abaixo, tá certo? Dá 5. Aí você multiplica por 3, que é o número que está fora do conjunto de chaves. Aí, ó, a chave abre e fecha as chaves. Tem o número 3 multiplicando. Aí depois você finaliza essa expressão. 5 vezes 3 dá 15. Certo? Esse outro exemplo eu vou deixar para a próxima aula. Mas aí já dá para vocês fazerem a página 73. Porque ele bota as expressões mais simples do que essas que a gente viu aqui. Né? Oi? Essa página 73 vai ser para casa, tá bom? Ok. Se tiver algum... Ó, falta 4 minutos, ok. Se tiver alguma dúvida, vocês podem falar ainda, tá bom? Ainda tem tempo. Certo. Aí vocês... Faltam 4 minutos. Uhum. Tá rendendo agora, viu? Sim, aí é página 73. Se estou conseguindo ver direitinho, né? A imagem na tela. Sim. Ainda bem, que eu pensei que não estava vendo. E eu estou escutando bem vocês. Fala aí para Marco, pergunta aí para Marco se já pode. Oi, eu tô aqui, hein? Agora ele tá aí, gente. É o que? Para, João. É o que, Ícaro? Isso foi João? Foi? Nossa. Olha, na página 73, gente, é atividade de casa, viu? Não deixem de fazer, não. É do mesmo jeitinho que a gente fez algumas questões aqui. É só essa página hoje para casa. Na próxima aula a gente vai ver sólido geométrico, porque Pronto, professora, pode encerrar? pode. Bom fim de Pronto, tá encerrada a aula. Eu vou mandar o link de português para fazer a leitura. Pronto, gente. Um abraço. Vou mandar o link do 8º ano, Patrícia. Tá, Marconês.